Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma informação relacionada à macroeconomia, uma informação relacionada ao Credit Suisse, uma informação relacionada aos leilões de transmissão que vão ocorrer no ano de 2023, uma informação relacionada ao prejuízo apresentado pela Brasil Agro, uma informação relacionada à BB Seguridade e também comentar aqui um comunicado ao mercado de Sanepar. O que está acontecendo com Sanepar e Maringá naquele litígio que pode fazer com que a empresa perca a sua terceira maior receita do Paraná. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho aí embaixo para se inscrever nesse canal. E olha só, as demissões em massa infelizmente continuam. Agora é a vez da Disney, que anunciou um corte de 7 mil funcionários. Outras grandes empresas também estão realizando demissões, como o eBay e a Zoom. 7 mil funcionários para a Disney significa 3% da sua força total de trabalho. Isso aqui faz parte de uma reestruturação. A verdade é que todas as grandes empresas hoje no mundo estão realizando a tal da reestruturação, que basicamente redução de custos, ganho de eficiência, e isso envolve sim demissão de funcionários, infelizmente. Um gestor precisa tomar escolhas trágicas de vez em quando. Ou você faz a escolha pela demissão, ou você coloca em risco toda a empresa. É assim que funciona. Espera-se uma economia aí de 5,5 bilhões de dólares para os próximos anos. A Zoom anunciou demissão de mais de 1.300 funcionários e assim por diante. Tudo está muito claro de que a recessão acaba sendo inevitável. Por isso não é momento de ser herói, momento é de cautela, investir o seu dinheiro de forma conservadora, que agora mais do que nunca o seu foco deve ser não ganhar muito dinheiro, mas sim proteger o seu patrimônio. E o Credit Suisse teve um prejuízo enorme em 2022, foi o maior prejuízo em um ano desde o ano de 2008, que foi a crise do subprime, e ele projeta ainda mais perdas no ano de 2023. Credit Suisse permanece sob crise e pode vir, eventualmente, ser incorporado por outro banco ou até adquirido. Então o Credit Suisse reportou um prejuízo no quarto trimestre de 1,5 bilhão de dólares, 1,39 bi de francos suíços. A perda anual foi de 7,3 bilhões de francos suíços. Em 2008, a perda foi de 8 bilhões de francos suíços, muito próxima a essa perda. E aí o banco segue com seu programa de reestruturação, que envolve corte de custos, mas ainda projeta prejuízo para o ano de 2023. E aí muita gente se pergunta, por exemplo, Luan, como ficam os fundos imobiliários administrados pelo Credit Suisse se ele vir a quebrar? Por exemplo, o HGLG, que é muito famoso aqui no país. E aí, para responder a sua pergunta, eu vou simplesmente pegar aqui a Lei 8.668 de 93, que é a Lei dos Fundos Imobiliários e também do FIAGRO aqui no país, e veja só o que diz o artigo 7º dessa lei. Os bens e direitos integrantes do patrimônio do fundo imobiliário, em especial os bens imóveis mantidos sob a propriedade fiduciária da administradora, seria o Credit Suisse. Então é uma propriedade, de forma simplificada aqui para vocês, temporária, uma propriedade condicionada. Se a administradora quebrar, o fundo imobiliário pode mudar de administrador, por exemplo. Bem como seus frutos e rendimentos não se comunicam com o patrimônio desta. Ou seja, há uma separação patrimonial entre o patrimônio do Credit Suisse e o patrimônio do fundo. O patrimônio do fundo, que tem ali os seus imóveis, ele é completamente separado, de tal modo que ele não é afetado pela quebra, por exemplo, da administradora. Por isso, a princípio, você não deveria se preocupar tanto com isso. Prosseguindo aqui, em relação ao setor elétrico aqui no país, a empresa de pesquisa energética aqui no país solicitou à ANEEL a realização de 17,5 bilhões de reais em investimentos através de leilão de transmissão, somando aí 6 mil quilômetros de novas linhas de transmissão e 11 novas subestações da rede básica, quase 18 bilhões de reais em investimentos. Ao total, o governo federal projeta aí algo em torno de 50 bilhões de reais em investimentos. Então esse é o ano para as transmissoras buscarem grandes novos investimentos. E aí vamos precisar ver como que vai ocorrer os deságios e os investimentos para os próximos anos, para ver se elas vão ter que diminuir dividendos nos próximos anos até concluir os seus investimentos. Mas grandes transmissoras como Taesa e Transição Paulista possuem vantagem competitiva porque elas já possuem ali uma grande estrutura. A Transição Paulista, por exemplo, pode se beneficiar de reforços e melhorias, e isso é muito interessante. De qualquer forma, isso aqui denota a perenidade desse setor e também dessas empresas, que dificilmente vão quebrar, pois após elas concluírem os investimentos demandados nesses leilões, elas possuem receitas altamente previsíveis. Elas irão receber, tendo crise ou não, desde que elas consigam
manter a rede funcionando normalmente. E essas empresas costumam ter um pequeno e insignificante percentual de indisponibilidade, de tal modo que são empresas de fato para se aposentar. Por isso tem Taesa e Tradição Paulista na carteira, não é recomendação. E sobre a Brasil Agro, muita gente me perguntando o que está acontecendo com a empresa, porque ela reportou um prejuízo de quase 13 milhões de reais. O grande problema que aconteceu com a empresa foi a operação de cana-de-açúcar, que foi o carro-chefe da companhia nesse trimestre. Cerca de 145 milhões de reais deixaram de entrar no caixa da empresa por conta de uma combinação de queda nos preços, custo de produção maior, isso aqui é inflação, e a produtividade também comprometida. A empresa, por exemplo, enfrentou um incêndio que aconteceu ali em áreas no Maranhão, prejudicando a produtividade da cana e também os seus preços. A desoneração da gasolina e do diesel retirou a competitividade do etanol. Isso também distorceu os valores praticados no mercado. Tudo isso foi uma tempestade perfeita para contribuir que a companhia tivesse um prejuízo no quarto trimestre de 2022. No entanto, há esperança de melhora. Eu já trouxe para vocês aqui no canal, no vídeo que eu analisei Brasil Agro, que o setor de agronegócio no país vai crescer muito em 2023 e os CEOs desse setor sinalizam uma demanda chinesa firme nesse ano. Por exemplo, os CEOs da JBS e também da Brasil Agro entendem que a China vai continuar buscando proteína e grãos do Brasil, principalmente agora com a redução do ritmo da política do Covid-0 lá no país. Por isso, não é momento para desespero. De qualquer forma, se você quiser agir com cautela, deixe as ações que você tem de Brasil Agro ali em quarentena e acompanhe os próximos resultados sem fazer novas compras. Exceto se você entender que é uma oportunidade, não é recomendação. Sobre BB Seguridade, o que já era esperado, a companhia reportou um lucro muito forte, alta de 47% na base anual, e basicamente isso está acontecendo pelo crescimento da receita da companhia. Está emitindo muito prêmio, melhorou a sinistralidade e aumento do resultado financeiro. Vocês sabem que as companhias seguradoras se beneficiam de um cenário de juros altos no país, porque o seu resultado financeiro fica muito interessante, já que o caixa da companhia fica ali em aplicações financeiras, isso aí gera mais resultado. Olha só a diferença de resultado financeiro, só para você ter uma ideia. O resultado financeiro consolidado da BB Seguridade atingiu 456 milhões de reais no quarto tri, volume 3 vezes maior que o mesmo período de 2021. Então você percebe que tudo está dando certo com BB Seguridade, tá uma maravilha. E aí o momento de você sair comprando, olha, eu acho bem difícil. Por quê? Olhando isso aqui para o preço atual da companhia, você percebe que ela está bem esticadinha. Olha aqui, ela está no seu topo histórico, negociando a quase 8 vezes o valor patrimonial, PL acima de 10 vezes lucro. Pegando-se o gráfico de lucro e cotação, você percebe que eles estão bem convergentes. Então não há aqui uma distorção de mercado. Na verdade, o gráfico de cotação está acima do lucro. Então isso é uma sinalização de que a empresa está já no seu preço justo, até acima disso. Então aqui é um sinal, na minha visão, de situação específica em que o mercado foi eficiente. A verdade é que existem níveis de eficiência no mercado. Existe a eficiência fraca, semi-fraca ou semi-forte e, enfim, eficiência forte. Talvez aqui o mercado tenha sido efetivamente eficiente, chegado ao grau de eficiência forte. É difícil dizer com precisão, mas o fato é que a cotação no topo histórico, acima do crescimento do lucro, isso parece que não há grande upside na companhia. Até por isso que o dividend yield tende a não ser tão grande mesmo que a empresa pague recordes em dividendos. E ela publicou também um fato relevante, informando aqui o seu guidance para 2023, projeções de resultados futuros. Ela prevê aí ainda um bom crescimento de resultado operacional, prêmios da Brasilseg e também reservas de previdência complementar, PGBL e VGBL. E veja que no ano passado ela conseguiu realizar resultados superiores a esse guidance, então é provável que ela não cresça tanto igual 2022. Então eu teria cautela. Eu, na verdade, nem tenho BB Seguridade, porque eu já tenho Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem 60% da BB Seguridade, sendo minha maior posição de carteira. Não é recomendação. E finalmente, tratando da Sanepar, esse comunicado ao mercado, teve gente me perguntando sobre isso. A companhia informou que, junto com o município de Maringá, requereram a suspensão da ação civil pública que está em tramitação no Supremo Tribunal Federal, relativamente ao contrato de prestação de serviço de água e esgoto, pelo prazo de 30 dias, isso a contar do dia 7 de fevereiro, em razão de demandas internas em sede administrativa inerentes ao objeto da ação. E aí, o que está acontecendo, só recapitulando para quem ainda não sabe. A companhia já vem há algum tempo tentando resolver um litígio que detém com o município de Maringá. Em várias tentativas, Sanepar não está conseguindo êxito, inclusive tentou ali no STF fazer até audiências de conciliação e o acordo não foi aceito. A Sanepar chegou a oferecer 217 milhões de reais para Maringá, mas isso também não foi aceito.
Esse processo ele questiona uma concessão que é com o município de Maringá, lá da década de 90, teve uma prorrogação que foi considerada inválida pelo Ministério Público, a Justiça decretou anulação, só que Sanepar está visando um acordo para que isso não ocorra, essa anulação não ocorra, porque senão Sanepar vai perder a sua terceira maior receita, que é o município de Maringá. E o processo que está aqui no STF, que é o ARE 1363547, ele de fato teve essa petição pedindo o sobrestamento, é suspensão, que significa que são esses 30 dias porque as partes estão em negociação. Então isso aqui, na minha visão, é algo bem positivo, apesar de o STF já ter rejeitado aqui o recurso da Sanepar. Olha o que disse o STF: a jurisprudência dessa corte está pacificada no sentido da inconstitucionalidade das prorrogações de concessões e permissões de serviço público sem a prévia licitação, inclusive para contratos formalizados antes da Constituição de 88, ou seja, ou Sanepar faz o acordo com Maringá, ou ele perde o processo. O STF já deixou isso claro. É por isso que está havendo um grande esforço de Sanepar nesse sentido. E aí então, ao menos em fevereiro, o processo não vai andar e esperamos que Sanepar consiga fechar um acordo com o Maringá. E na minha visão, mesmo que ele não consiga, o mercado já precificou eventual perda dessa receita. Por quê? Veja só, a Sanepar está cotada aqui as ações preferenciais que eu detenho na minha carteira. Eu detenho aqui 2.000 ações a 3,81 de preço médio. A companhia está negociando a patamares de preços muito baixos. Eu já trouxe um vídeo detalhado sobre Sanepar porque ela vem caindo tanto, vou deixar aqui no card, mas o fato é que a companhia está mantendo suas margens nas alturas, acima de 20% inclusive, apresentando aí um ROI de 13%, um ROI satisfatório e mesmo assim negociando muito abaixo do seu valor patrimonial. Hoje é o menor patamar dos últimos anos em Sanepar, só 2015 ela negociou um múltiplo mais barato do que esse, só que o ROI em 2015 estava bem abaixo, estava em 10,92, então na minha visão a companhia está descontada, não é recomendação de investimento e pode ser que a companhia já tenha precificado essa perda de receita, ou também não. É sempre difícil entender o mercado. Mas, eventualmente, se Sanepar de fato perder essa concessão, ela vai buscar alternativas ou para fazer um novo contrato com Maringá, que vai ser mais difícil, ou buscar outros contratados, porque a gente sabe que a companhia está com uma necessidade de investimento enorme e ela vai precisar buscar soluções. Por isso que o mercado está bastante cauteloso com a empresa. Existem essas dúvidas e a resolução desse litígio com Maringá é determinante. Por isso, todo o esforço de Sanepar com Maringá. Precisamos aguardar ao menos aí fevereiro. Mas no geral entendo como minimamente positiva essa notícia, significando que a Sanepar não está desistindo de tratativas com Maringá. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você recebe conteúdos exclusivos, como por exemplo a nossa carteira de Small Caps, a carteira do 0 aos 100 mil, aulas sobre Small Caps, como calcular o preço justo de empresas pagadoras de dividendos pelo modelo de Gordon, aulas de indicadores da análise fundamentalista, aulas de como investir no exterior e também de como fazer a gestão de risco da sua carteira, além de ter acesso a lives semanais exclusivas comigo, onde você pode tirar suas dúvidas e acompanhar as empresas que estou de olho. O associado Mirai você pode cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você investe em BB Seguridade? Acredita que a companhia já chegou no seu preço justo? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!